E aí galera, tudo bem? Mais uma aula do professor Jean Azevedo de Geografia para o site queromedicina.com. A ideia da aula de hoje é discutir a dinâmica climática, tanto do Brasil quanto do estado de São Paulo em particular. Mas primeiramente nós vamos relembrar alguns conceitos básicos de climatologia. Primeiramente, você tem que diferenciar o que é clima, o que é tempo. Tempo é a condição atmosférica do exato momento. É como se fosse uma fotografia do céu. Está nublado? Está chuvoso? Já clima é a sucessão de vários tempos. Então, durante 30 anos, nós tiramos fotos diárias da condição atmosférica do exato momento e esse álbum de fotografia se torna o clima da região. O clima, ele tem elementos e ele tem fatores que vão determinar a sua característica. Você tem a TUP, que são os elementos, temperatura, umidade e pressão, são os principais, e os fatores, relevo, cobertura vegetal, continentalidade, maritimidade. Dessa relação associada à insolação, a, também as massas de ar, nós temos os climas. Tudo bem até aí? Tranquilão? Então vamos lá. Vamos discutir algumas questões, tanto de Brasil, depois vamos para o estado de São Paulo, pensando no Brasil um Enem, pensando no estado de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, e as particulares aí de medicina. Belezinha? Vamos lá? Cara, vamos analisar. Vamos começar aqui pelo território brasileiro, a nossa discussão. Tá? Então eu vou inserir aqui primeiramente uma massa de ar, a massa polar atlântica. É um elemento. Lembro você que massa de ar é um corpo atmosférico contendo temperatura, umidade, pressão. No caso, a massa polar atlântica, que temperatura ela é? Fria. Ela tem umidade? Sim, muita, né? Porque ela se forma no Atlântico. E ela é de alta pressão por ter uma temperatura baixa, né? Desse outro lado aqui você tem a massa tropical atlântica, que vai ser também a nossa discussão. Massa tropical atlântica, ela é quente e úmida. E aqui nós temos a massa equatorial continental. A massa equatorial continental também é quente e úmida. A gente já discutiu numa aulinha lá atrás, que nós falamos de circulação da atmosfera, e outras aulas atrás também falamos de massa de ar. Qual que é a questão que a gente vai abordar aqui? A questão da região sudeste. Então, o estado do Espírito Santo, estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, estado de São Paulo. Vamos analisar a dinâmica climática que vai ocorrer na região sudeste do país. Tá? Para isso, a gente tem que entender essa dinâmica climática aqui, tá? Que a gente começou a caracterizar. Então, vamos lá. A massa polar atlântica ela vai originar o que? Uma massa de ar fria. Olha o símbolo aqui de uma massa de ar fria. Tá? Essa massa de ar fria ou frente fria, ela atua diretamente na região sudeste do país e se ela se formar lá na Antártida, ela pode chegar até a região norte do Brasil. Aquele processo conhecido como friagem. Tá? É um processo que não acontece sempre, tudo bem? Tranquilo? Tá? Então vem cá. Deixa eu só mudar a cor aqui. Perfeito. A massa tropical atlântica ela vai originar uma frente quente. Uma frente quente. Mas quando atua uma e quando atua outra? Tá? Essa aqui, claro, ela vai atuar, a massa polar atlântica, ela vai atuar mais no inverno. E a massa tropical atlântica, ela vai atuar mais no verão. Tá? Mas olha,
nós temos o período chamado de transição, cara. Então, nós temos uma transição, que é a passagem, por exemplo, do inverno para a primavera. Então, nesse momento da transição, você tem a entrada de massas de ar fria e ainda a presença de massas de ar quente. Então, do choque dessas duas massas aqui, cara, você vai ter uma área de muita instabilidade, que é a presença de chuvas frontais, né, do choque de massas, né, de características diferentes, de alta pressão e baixa pressão, que vai formar chuvas frontais. Aquelas chuvas com ventanias, né, que causam estragos nas cidades. E aquelas chuvas que duram mais, né, não são chuvas intermitentes, são chuvas mais perenes, né, usando aí um conceito da hidrogeografia, né, aquelas chuvas que demoram mais, né, aquelas chuvas que ficam batendo nos morros aqui da Serra do Mar, causando deslizamento de terra. Lembro vocês, deslizamento de terra é natural, o problema é a ocupação do homem, tá? Aumentando ainda mais a problemática aí das chuvas nesse período de transição, você tem a entrada aqui, ó, da chuva vindo da massa equatorial continental. Cara, olha isso que pode acontecer, tá? Você vai ter a grande quantidade de umidade que a massa equatorial continental despeja no território brasileiro, associada aqui, ó, com a massa tropical atlântica. Então, nessa região aqui, ó, você vai ter a formação de um grande corredor de umidade. Olha aqui, um grande corredor de umidade vinda da massa equatorial continental e da massa tropical atlântica. Essa área aqui eu chamo ela de zona de convergência do Atlântico Sul, tá? Isso aqui vai causar chuvas intensas nessa região também de característica frontal. Tudo bem? Tranquilinho? Cara, o território brasileiro ele tem uma diversidade, uma grande diversidade climática por conta da sua posição, da sua forma latitudinal, né? Diferente, por exemplo, da Rússia, que é longitudinal. Então você não tem uma variabilidade tão grande de climas. No Brasil não, né? Nós temos duas linhas imaginárias que correm pelo nosso território, que é a linha do Trópico de Capricórnio e a linha do Trópico, e a linha do Equador, tá? Então o Brasil está em dois hemisférios, tudo bem? Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, belezinha? Cara, isso é muito importante, só deixa eu dar uma apagadinha aqui, isso é muito importante para a gente discutir, por exemplo, os tipos de clima que nós temos no Brasil, tá? Então, se você está aqui, ó, nessa linha, deixa eu só mudar aqui, né? Esqueci. Se você estiver nessa linha aqui, ó, para baixo da linha do Trópico de Capricórnio, você está no clima subtropical. Se você está abaixo dessa linha, que é a linha do Equador, olha aqui, ó, moro num país tropical, né? E quem vai definir os diferentes climas tropicais? Os fatores. Tá? Então, por exemplo, o tropical litorâneo, a maritimidade, tropical de altitude, o relevo, tropical, aquele característico central do Brasil central, a continentalidade, tropical seco ou semiárido, o relevo, lá o Planalto da Borborema. Belezinha? Tranquilinho? Vamos pegar o estado de São Paulo aqui para discutir uma questão importante. Ó. Eu vou colocar uma cidadezinha aqui, vou marcar uma cidade aqui, vou marcar uma cidade aqui e vou te perguntar qual que tem uma temperatura menor. Bom, parar para pensar, as duas estão muito próximos do Trópico de Capricórnio, não é?
não está bem aqui, o Trópico de Capricórnio é um pouquinho mais para baixo, mas já dá para ter uma ideia. Elas estão próximas, então você recebe a mesma quantidade de insolação. Na teoria, deveria ter a mesma temperatura, só que não, cara, só que não. Essa cidade aqui, que se aloca na Serra da Mantiqueira, que é Campos do Jordão, tem uma temperatura menor. E aqui tem uma temperatura maior, que é Ubatuba. Umidade já vai ser o contrário. No caso, umidade também vai seguir a mesma proporção. A cidade de Ubatuba tem uma umidade maior, se chove mais, chuvas orográficas, chuvas convectivas, torrenciais, e Campos do Jordão vai ter uma umidade aí, uma precipitação menor, tá? Por quê? Quanto maior a altitude, menos ar para aquecer, e ainda fora isso, né, a área de contato da insolação é menor, derrubando a temperatura. Uma questãozinha que sempre aparece, questãozinha muito fácil, e você falar onde chove mais, onde está mais frio, onde faz mais calor. Belezinha? Galera, é isso. Eram uns pitacos aí sobre clima, uma revisão aí de questões climáticas bem rápida e direta para você gabaritar os vestibulares, gabaritar sua prova. Belezinha? Dá um like, compartilha, ajuda o grupo a crescer e para a gente produzir mais vídeos. Valeu, abraço!